Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Antes que nós continuemos a leitura, tirar uma dúvida dos irmãos. A Bíblia diz que Deus não se arrepende, tá? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas por que, pastor? No texto 6 a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, esse texto está escrito errado na sua Bíblia, na minha Bíblia. Nossa Bíblia foi traduzida para o português, e a língua portuguesa ela é vasta, ela tem muitos e muitos sinônimos para substituir algumas palavras. E quando esse tradutor do hebraico para o português foi traduzir, ele colocou em português a palavra mais parecida com o que ele encontrou no hebraico, e ele foi infeliz ao traduzir para a palavra arrependeu-se o Senhor. A tradução correta para este versículo é que Deus se entristeceu pelo que o homem que ele havia criado havia feito. Tá certo? Então não é que Deus se arrependeu, Deus ficou triste com a atitude dos homens que ele havia criado. Amém? Amém. Versículo 7: Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me entristeci com o que ele fez. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. E era ele homem justo, íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca, e revestirás de betume por dentro e por fora. Versículo 17: Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, e contigo os teus filhos, a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 21: Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Amém. Amém. Meus queridos, não é em vão que o primeiro versículo da Bíblia Sagrada fala: num princípio Deus criou os céus e a terra.
Deus criou tudo que está nos céus e Deus criou tudo que está na terra. Ora, se Deus criou tudo, então é correto afirmar que tudo que está no céu, tudo que está na terra, pertencem a Deus. Fomos criados para obedecer a Deus. Aí aqui o problema da humanidade começa, porque no princípio da criação, Deus fez uma aliança com os homens, e a parte dos homens na aliança era obedecer a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Mas com o passar do tempo, a Bíblia diz que os homens quebraram a aliança e não quiseram mais obedecer a Deus, não quiseram mais servir a Deus e não quiseram mais adorar a Deus, um Deus invisível, porém real. Então os homens passaram a viver conforme os seus próprios caminhos, a viver conforme a sua própria maneira de pensar. Passaram a desobedecer exageradamente ao Senhor. E isso chegou muito forte nos nossos dias. Hoje a desobediência a Deus nós não precisamos ir muito longe para ver. Quando nós olhamos no espelho, às vezes nós olhamos com raiva de nós mesmos, dizendo: por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Porque nós que somos cristãos nos incomodamos pelo Espírito Santo, somos incomodados quando nós desobedecemos a Deus. Mas tem gente que já não se incomoda, porque o coração está cauterizado, a mente fechou em desobedecer, já não sente um peso da desobediência. Porém, isso deixa Deus chateado. Os nossos pecados, a nossa desobediência deixa Deus entristecidos e profundamente chateado conosco. Pastor, o que é que eu faço que desagrada a Deus? Ixi, se você for ler a Bíblia, você vai encontrar muita coisa. Mas eu separei aqui um texto em Deus, versículo 3, Efésios 5, 3 diz assim: a prostituição, toda sorte de impureza, cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto: nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é o idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque quem pratica estas coisas provocam a ira de Deus, que vem sobre os filhos da desobediência. Percebam que se no princípio obedecer a Deus fazia parte da aliança, servir a Deus fazia parte da aliança, adorá-lo fazia parte da aliança, quando eles passaram a quebrar, eles passaram a cometer tudo isso que nós acabamos de ler, e principalmente um pecado que o povo pratica, um pecado que a maior parte dos brasileiros praticam e acham que estão agradando a Deus, é a idolatria. Se você entrar na casa
de 70% dos brasileiros, você vai encontrar lá uma imagem de escultura. Você vai encontrar pessoas reverenciando, pessoas fazendo promessas, adorando tais imagens. E a Bíblia diz que através destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O texto que nós lemos, ele começa com Deus expressando o limite da sua paciência. Tem tanta coisa que o mundo faz, tem tanta coisa que o ser humano faz que desagrada a Deus, que Deus não faz nada a princípio, que Deus faz de conta que não viu a princípio. Mas isso vai só juntando, vai só juntando, vai só juntando. E se o pecado dos homens não paralisam, se os pecados dos homens passam a se multiplicar, quando isso se torna multiplicado demais diante do olhar de Deus, a Bíblia usa um termo para falar que Deus está chateado. A Bíblia usa o termo: e acendeu-se a ira de Deus. Quando é que a ira de Deus se acende? Quando os homens multiplicam seus pecados e não se arrependem. Quando os homens debocham da fé, da palavra de Deus e não se arrependem. E quando a Bíblia diz, no texto que lemos, que essa multiplicação de pecado passa diante da visão de Deus, e Deus percebe que os homens não têm freado as suas atitudes errôneas, a ira de Deus se acende. E quando a ira de Deus se acende, muitas maldições vêm sobre o ser humano. Para que isso, pastor? Percebam, no versículo 5, viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que sua imaginação era má continuamente, e os seus pensamentos no coração também eram má. Isso provocou a ira de Deus. Irmão, você não entende, mas o pecado, ele, desde o primeiro pecado de Adão, ele trouxe uma maldição sobre a terra. A terra que nós vivemos, ela é repleta de maldição, ela é repleta de mal. Ao sair para fora, até dentro de casa, há maldições rodeando a humanidade. A Bíblia diz isso em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Ao homem diz: porque deste ouvido a voz da mulher, comeste do fruto que te ordenei, dizendo: não comerás. Olha o que Deus vai dizer: a partir de agora, maldita é a terra por tua causa. Querido, este mundo é cheio de maldições, mas sabe por que essas maldições não matam o ser humano de um dia só? Sabe por que essas maldições não acabam com o ser humano de uma vez por todas? É exatamente por conta da proteção de Deus. Deus tem livrado o ser humano dessas maldições, tanto quem serve a Ele quanto aquele que não serve. Mas ainda aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus tem dado mais livramento, e por misericórdia Deus tem livrado também o ímpio. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Pelo contrário, a mão de Deus está estendida, e é por a mão de Deus está estendida que Deus nos livra das maldições dessa terra. É pela mão de Deus que está estendida que Deus livra as mortes se multiplicarem sobre a terra. Mas eu quero dizer uma coisa: enquanto Deus está com a sua vida ali de boa, observando, Deus está com a mão. O perigo é quando a ira de Deus se acende. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Quando a mão de Deus ela ferve para
disciplinar, para corrigir os atos da humanidade, irmão, é perigoso provocar a ira de Deus. Se Deus estende a mão para proteger, o que dizer quando Ele tirar a mão sobre a terra da proteção? Todas as maldições que tendem a destruir o ser humano vêm como leões famintos para destruir, mas a Bíblia diz que os seres humanos têm ignorado isso. A Bíblia diz que os seres humanos, quando você olha para a atualidade, têm desprezado o agradar a Deus, o obedecer a Deus, e tem multiplicado o seu pecado sobre a terra. Quando a Bíblia vai nos afirmar, quando Deus tira a sua mão, tragédias vêm a acontecer. Versículo 17: traga um dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra morrerá. Por que Deus está permitindo a morte? Porque a ira dele se acendeu. Quando a ira de Deus se acende, Deus permite coisas ruins acontecerem sobre a terra. Quando Deus permite essas coisas ruins, a morte vem, a destruição vem. A Bíblia diz em Gênesis 18: havia duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Quantos dias Deus não levantou profeta para falar com a cidade? Quanto tempo Deus não levantou gente para dizer: não faça isso, que você desagrada a Deus, não faça isso porque Deus vai se desagradar de vocês. Mas o povo não dava ouvido, pelo contrário, multiplicava o pecado sobre aquela cidade, até o dia em que a ira de Deus se acendeu. Gênesis 18, versículo de número 20, disse o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Capítulo 19 de Gênesis, versículo 24: Deus desceu e percebeu que o pecado estava multiplicado, a ira dele se acendeu, e no versículo 24 a Bíblia disse: então Deus fez chover enxofre, fogo sobre Sodoma e Gomorra. Fogo do Senhor desceu do céu, subverteu, pois, aquela cidade, e toda a planície, todos os moradores da cidade ali que nasceram havia morrido. Deus não brinca quando a ira dele se acende. A Bíblia diz que Deus enviou Moisés. Quantas vezes Deus não disse a Moisés: fala para Faraó liberar o meu povo? E Faraó dizia: não vou liberar. Faraó teimava: não vou liberar. Até que a ira de Deus se acendeu sobre o Egito. Em Êxodo 12, versículo 12, a Bíblia diz: naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos da terra, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei o meu juízo. Eu sou o Senhor Deus. Versículo 29: à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra, desde o primogênito de Faraó, que sentava no trono, até o primogênito dos cativos, que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia nenhuma casa que não tivesse uma pessoa morta. Não brinque com Deus. Quando a ira de Deus se acende, Ele permite ou faz coisas ruins acontecerem. A Bíblia diz que Israel ouvia a voz de Deus. Deus levantou dezenas de profetas dizendo: Israel, larga
larga a idolatria. Israel não adora imagem. Israel não deu ouvido. O que foi que aconteceu, pastor? Jeremias capítulo 25, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta Jeremias com o juízo de Deus, porque a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. No capítulo 25 de Jeremias, versículo de número 10, diz assim: toda esta terra virá a ser desolada, as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O que foi que aconteceu com Israel? Era livre, tinha uma terra abençoada, mas levantaram ou acenderam a ira de Deus, e Deus permitiu que eles fossem aprisionados, servissem de escravo 70 homens. No livro de 2 Reis, no capítulo 25, você não vai ver lá como foi que aconteceu esta prisão. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor deixou a cidade de Israel cercada, não entrava comida, não entrava bebida, o povo começou a enfraquecer. Foi aí que Nabucodonosor invadiu a cidade, pegou o rei de Israel, prendeu os filhos e matou os filhos do rei na frente dele, arrancou os olhos do rei e levou todo o povo em prisão. Tudo isso por quê, pastor? Porque Deus falou e o povo continuou desobedecendo ao Senhor. Quando a ira de Deus se levanta, não tem ninguém para livrar o ser humano da mão potente de Deus. Quando a ira de Deus se acende, Ele permite coisas ruins acontecerem. Mas, pastor, o que é que eu faço então para apaziguar a ira de Deus? Porque na crise, irmão, isso é normal. Quando as coisas dão errado, aí as pessoas começam a lembrar de Deus. Quando as pessoas não têm Deus, não lembram de Deus, prevaricam, prometem a cometer pecados sem igual, que trazem o desgosto de Deus. Recentemente passou aí o carnaval, era só ter assistido ali os desfiles da escola de samba, para você ver eles humilhando Jesus naquele sambódromo. Eles estavam humilhando, eles estavam colocando a figura de Jesus, humilhando, pisando em cima, desfazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a ira de Deus se acendeu. Os mesmos que estavam lá pisando, falando mal, hoje estão dizendo: ai meu Deus, que doença é essa? Ai meu Deus, arranca isso do nosso Brasil. Ai meu Deus, tira isso de nós. Pois é, na hora que Deus deixa você livre para buscar, o ser humano não busca, o ser humano debocha, o ser humano acha que vai ter tempo sempre para buscar o Senhor, e continua pecando, continua desobedecendo. Mas não é por falta de pregador, não é por falta de profeta, porque a igreja está pregando. Muitas pessoas fecham as portas quando a igreja sai para pregar. Muitas pessoas dizem: eu já tenho Jesus no coração, mas estão presos na idolatria, estão presos no pecado, estão presos na desobediência, e a ira de Deus tem levantado. Glória a Deus, mas na hora que a ira acende, ai meu Deus, isso não resolve. Porque quando Deus resolve fazer ou permitir algo ruim acontecer, em oração que não vai mudar os propósitos de Deus. O ser humano gosta de brincar com as coisas sérias. Debocharam, falaram mal, desagradaram, fecharam a porta para os crentes, chamavam de mentiroso, bicho velho, filho do capeta. Mas quando a ira de Deus se acende, estão temerosos, estão com medo. Na hora que começa a acontecer essas coisas, as pessoas se voltam para Deus. O primeiro grupo que se volta é os que criticam, porque tem gente que é ruim. As coisas começam a dar errado, o que eles fazem? Vão procurar um culpado. Quem é o culpado? Deus. Porque se Deus criou o céu e terra, a terra é dele, por que ele está permitindo isso acontecer? Aí os críticos vão dizer:
Se Deus é bom, por que Ele permite coisa ruim acontecer? Alguns vão além e dizem assim: Deus é culpado do que está acontecendo. Alguém disse isso para Deus quando Israel entrou no cativeiro. Jeremias, na Lamentações, capítulo 23, versículo 39, levantou a voz e disse assim: de que reclamas tu, ó homem? Reclame cada um dos seus próprios pecados, porque vocês provocaram a ira de Deus. Pastor, por que Deus permite coisas ruins acontecer? Para corrigir os filhos desobedientes. Os mesmos que criticam Deus por permitir coisa ruim acontecer são hipócritas, porque são pais de família e quando o filho erra, o que é que eles fazem com o filho? Corrigem. E Deus disse: eu sou pai e eu castigo aquele a quem amo. Deus permite coisa ruim acontecer para castigar, chamar a atenção daquele povo que Deus ama. Pastor, quem é que se volta para Deus? As pessoas para orar. Vamos orar. Para quê hoje? As coisas tão sérias, vamos orar. Sabe o que foi que botaram, meu irmão, no Facebook? Pessoa pouco, besta, mente fraca. Chegou a mensagem nesse dia no celular. Olha a mensagem enviada do Satanás, mas foi o crente que mandou. Aquela besteirazinha, tá, irmão? Que vão, passa isso aqui, passa pro teu irmão, passa no irmão, lê o primeiro que você vê. Passa aí, olha o que disseram na mensagem: não importa a sua religião, ore para Deus mandar embora essa maldição do coronavírus. Aí passa, aí você vai passando. Sabe o que é isso? É os pecadores que debocharam de Deus, agora querem milagres. Sabe por que você? Porque quando a ira de Deus está acesa, irmão, não tem oração que faça apaziguar. Porque era tempo de orar no dia em que você estava pecando, e a oração era: me perdoa, Senhor, quero mudar. Mas agora que a ira se acendeu, quer orar e acha que vai apaziguar. Não, irmão, vamos orar para Deus. Não, se Deus resolveu fazer, aguenta. Enquanto estava tudo em paz, estavam lá no carnaval humilhando Jesus, debochando de Jesus. Agora se junta na internet: vamos orar aqui. Quando eu chegava para minha mãe depois de desobedecer, dizia: mãe, me dá um negócio. Eu errava uns tapas, irmão, que ela estava chateada comigo. Ainda tem coragem de me pedir as coisas? Desobediente. É isso, irmão. Irado Deus está. Aí os cara de pau chega e vai lá. Aí Deus, Ele vai mudar a situação porque você resolveu orar. Vou dizer, as pessoas se voltam para Deus quando Deus, a ira dele se acende para orar. Mas tem oração que Deus, irmão, vai vomitar nessa época. Porque nem toda oração que se faz quando a ira de Deus está acesa, Ele vai receber. Primeiro, de quem não vai receber a oração? Ele não vai receber orações ou rezas feitas por intercessores que não é Jesus. Jesus vai dizer assim em João 16, 23: tudo que pedirem a Deus, Jesus dizendo, em meu nome, recebereis. Aí está lá o povo, vamos pagar a promessa para Deus mudar a situação. Oração que Deus rejeita. Porque você vai ver a oração: vou fazer a promessa ao Padre Badicisso para que ele tire o coronavírus. Se ele tivesse vivo, ele tinha pegado, porque ele era velho, idoso, estava num grupo de risco. Aí usa outros intercessores, achando que Deus vai ouvir.
E a Bíblia diz: toda oração feita a Deus precisa ser em nome de Jesus. Toda vez que a pessoa chega para orar em nome de supostos santos, padroeiros, em vez de apaziguar a ira, aumenta a ira de Deus. Por que, pastor? Porque estão em desobediência. A Bíblia fala: a idolatria vem por ela a ira de Deus. Eu pedi aqui a minha protetora, e a ira de Deus aumentando com você. Não, pastor, é porque um dia eu pedi, fiz uma promessa, aconteceu um milagre. Foi o Satanás que fez. Foi. A Bíblia diz que o diabo faz milagres. Para quê, pastor? Para nos prender em algo que não é Deus. Aí tem muita gente acreditando que foi fulano que fez, meu padroeiro, a Betânia que fez, por isso que eu sou fiel. Eu uso uma pulseirinha aqui, uma pulseirinha aqui do fulano do Bertano. Por quê? Porque fizeram milagre. Não foi eles. Foi o propósito do diabo, é isso mesmo, fazer um milagre para você pensar que foi eles, para você falar mais com eles, que nem eu, porque estão mortos, do que a Deus. Cuidado. Segunda oração que Deus não vai escutar: quem obedece à religião que desobedece a Deus. A Bíblia diz em Êxodo, vamos lá, Êxodo capítulo 20. Eu vou ler, aí você pensa: que religião é essa? Êxodo capítulo 20. Quem faz parte dessa religião, quando ora, aumenta a ira de Deus. Versículo 21, versículo 1, Êxodo 20. Então falou Deus essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Quem disse foi Deus, tá? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus que cuida de ti, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda a minha palavra. Qual é a religião? Não diga não, tá? A religião maior do Brasil prega isso, que o contrário. Você entra na igreja, não farás para ti de imagem. Você vê um aqui, outro aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Na casa dos congregados dessa igreja, você entra, tem um altar aqui, tem um aqui, outro ali. Quem obedece às diretrizes dessa religião desobedece a palavra de Deus. Provérbio 28. Desobedece a palavra, pastor? Desobedece. E agora? Provérbio 28, versículo 9. Quando essas pessoas vão orar, o que é que acontece? Versículo 9, 28 de Provérbios. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até sua oração é abominável. Pessoas dessa religião que vão orar a Deus, tira o coronavírus, vai para aí desse mal. A ira de Deus aumenta para essas pessoas, porque a oração dela é abominável. Terceiro grupo de pessoas que Deus, quando está irado, não vai ouvir a oração. Isaías, no capítulo 1, é os crentes. Só que é os crentes que não obedecem à Bíblia. Aqueles crentes aí que dão trabalho direto, rebeldes, obedientes. Aí eles vão orar, né? Às vezes eu estou com medo agora você crente direito, Senhor, desculpa. O que acontece quando eles oram? Capítulo 1 de Isaías, versículo 15. Pelo que quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplica as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pecados.
Não adianta não, irmão, você chegar, Deus está chateado, está irado. Aí chega o crente aí, todo defeituoso, com medo. Ai, Jesus está voltando, me ajuda, Senhor. Deus está chateado com esse tipo de gente. Sai daqui das mãozadas da boca. Aí chega o outro da outra religião lá, desobedece. Faz tudo que o líder manda, mas não faz nada que a Bíblia diz. Oh, Senhor. Olá, santa não sei o que, não sei o que, não sei o que, padroeiro não sei da onde. Oh, tira o coronavírus, essa mal. Deus está assim, ó. E a ira aumentando. Quando você usa intercessores que não é Jesus, a ira de Deus, ó, em vez das coisas melhorar, piora. Irmão, só há uma maneira de apaziguar a ira de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. A ira de Deus quando veio para cima do povo, na época de Noé, Deus, eu vou destruir todo mundo, vou destruir todo mundo. Aí ele olha para um homem, Noé, e a Bíblia diz assim: achou Deus graça. Ou Noé achou graça diante do olhar de Deus. Não era justo. E Deus diz: em meu todos os pecadores. Não era um pecador, era pastor, mas Noé buscava obedecer a Deus. A Bíblia diz, no versículo 9: ele era homem justo, íntegro em suas gerações. Ele andava com Deus. Quando a crise começou, irmão, Noé andava com Deus. Tem gente que só anda com Deus depois que a crise começa. Tem gente que só vai buscar Deus depois que a ira dele se acende. Só quem vai ter livramento quando a ira de Deus se acende, pastor? Quem já anda com Deus. Quem já estava obedecendo a Deus antes dessa maldição aí vir sobre o mundo. Sabe o que aconteceu? Noé andava com Deus, e a bênção que veio sobre Noé na época da crise veio também sobre a família dele. Se você tem certeza que você anda com Deus, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Se você tem certeza que você anda com Deus, a Bíblia diz, Deus disse a Noé: vai entrar tu e a tua casa, Noé, vai ser atingido pela minha ira todos, mas você e a tua casa eu darei livramento. Oh, glória. Então qual é a minha oração, pastor? Orar para o Brasil não, irmão. Deixa que o Brasil se entende com Deus. Não, pastor, eu tenho que orar para o mundo. Não, o mundo se entende com Deus. Se Deus encontrar a sua oração justa, pela tua oração Ele vai livrar dois tipos de pessoas: você e a tua casa. Acabou. E o resto do mundo, Deus ou eles terão que prestar conta com o Senhor. Terão. Só há uma maneira do mundo apaziguar a ira de Deus. Provérbios 28. Para você apaziguar a ira de Deus, para Deus te abençoar quando todo mundo está sendo amaldiçoado, seja justo, ande com Deus, continue orando por você e pela sua família. E para o Brasil, peça para Deus ter misericórdia. Pelo mundo, peça para Deus ter misericórdia. Mas na sua vida vai ser bênção de Deus. Na sua casa, se você tiver sido fiel ao Senhor, Deus vai abençoar a tua casa. Provérbios 28. O que é que o mundo precisa fazer, pastor, para a ira de Deus ser apaziguada? Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, o que confessa e alcança o perdão, a misericórdia. Sabe o que é que Deus está esperando do mundo? Que não vem, Jesus, tira do mundo essa dor. Não. Deus está esperando que eles se arrependam. Quem idolatrava, quebra as imagens, diga: só o Senhor é Deus. Não adianta dizer, não, se você continuar na idolatria, se continuar fazendo orações com outros intercessores que não é Jesus, a ira de Deus vai continuar acesa contra você e a sua casa. O que o povo precisa saber é que arrependimento apazigua a ira de Deus. Sincero. João 5,14 diz assim, ó. Quando Jesus curou um homem, disse para ele: vai e não peques mais. Quer apaziguar a ira de Deus? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí eu virei do céu, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Fica de pé comigo nessa noite. A terra está doente, a terra está enferma. O segredo não é a oração, o segredo é o arrependimento da nação. Não adianta de orar, às vezes tira, Deus não vai tirar enquanto você não tirar de você aquilo que desagrada a Ele. A terra está doente, mas a promessa é: eu vou sarar a vossa terra. Mas para isso você precisa se humilhar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus e se arrepender dos seus pecados. Então Deus virá do céu, perdoará você. A ira dele vai se apaziguar nessa hora, e ele vai sarar a terra, sarar a enfermidade. Mas será que o povo quer? Enquanto o povo não dá ouvido à voz de Deus, a situação tende a piorar. Pode passar esse vírus, vem outras coisas ruins depois. Enquanto o ser humano não se converter a Deus, voltar ao princípio, corrigir a aliança, servir a Deus, unicamente a Deus, passar a obedecer a sua palavra e adorá-lo como seu exclusivo e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. A obediência de Noé salvou ele, salvou a sua família. A sua obediência, irmão, vai te salvar.